Fala galera, tudo certo? Hoje vou trazer um recap cheio de ação desse manhwa incrível que tá conquistando todo mundo. Então já pega a pipoca, se ajeita aí e vem comigo pra relembrar os momentos mais épicos dessa história cheia de poderes, tretas e reviravoltas. Ah, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Bora lá! A cerimônia de despertar de classes começa, um evento importante onde os alunos despertam suas classes de combate, moldando suas futuras habilidades. Na segunda academia, em Lijiang City, ano 2624, os alunos se reúnem em fileiras organizadas para participar dessa cerimônia crucial. Luo Heng, o diretor da academia, destaca a importância do primeiro despertar e pede que os alunos escolham com cuidado, pois algumas classes exigem muitos recursos. Os alunos conversam animados sobre seus sonhos. Um quer se tornar um berserker, enquanto o outro quer ser farmacêutico. Esses desejos geram discussões sobre coragem e sobrevivência. Anos antes, um jogo de realidade virtual chamado Eternal foi lançado, tornando-se um fenômeno imersivo que cativou jogadores em todo o mundo. Os combates intensos e experiências emocionantes oferecidas por Eternal atraíram inúmeros jogadores, tornando o jogo um grande sucesso. O jogo se expandiu massivamente, com novos reinos, monstros e raças entrando em seu vasto mundo, atraindo ainda mais jogadores. As barreiras entre Eternal e a realidade começaram a desaparecer à medida que o mundo do jogo se expandiu e os reinos secretos começaram a se fundir com o mundo real. Monstros e outras criaturas invadiram a realidade quando Eternal se fundiu completamente com o mundo real, gerando caos. A humanidade se adaptou subindo de nível, mudando de classes e pegando em armas para lutar contra os monstros que ameaçavam sua existência. Zoe, o protagonista, revela que transmigrou para este mundo há um ano, pronto para encarar seus desafios. Ele lembra de sua mãe, que faleceu cedo, e de sua irmã, Jo-yoon, que sofre de uma doença incurável que apenas sacerdotes de baixo nível conseguem controlar minimamente. Desesperado para salvar sua irmã, Jo-yi vendeu sua casa e implorou por dinheiro, fazendo de tudo para mantê-la viva. Os custos médicos crescentes o forçam a encontrar uma solução: despertar uma classe de combate para ganhar dinheiro e pagar por um tratamento melhor para Jo-yoon. A cerimônia de despertar de classes começa, liderada por um mago de alto nível, que demonstra suas impressionantes habilidades de nível 24. A cerimônia ativa um círculo mágico com efeitos deslumbrantes, maravilhando os alunos presentes. O poder do mago atrai admiração e temor, enquanto o público se impressiona com sua classe e habilidades. Zoe observa a renda lucrativa que magos podem ganhar, ficando ainda mais motivado a alcançar o sucesso. O professor chama o nome do primeiro aluno para entrar na formação de despertar, e os alunos se preparam nervosos. Entre o grupo, Jo-yi e outros dão um passo à frente, sinalizando sua prontidão para o ritual de despertar. O processo de despertar começa, e a formação mágica emite luzes brilhantes, marcando o início da cerimônia. Os alunos observam nervosos enquanto explicam que, entre milhares de classes, apenas 3 tipos aparecem na cerimônia. Classes de combate são as mais respeitadas devido ao mundo cheio de monstros, enquanto classes de vida têm posições baixas. Os alunos torcem por papéis de combate. Os números são chamados em sequência, cada aluno avançando para realizar seu despertar. Finalmente, Jo-yi é chamado como número 31, entrando na formação com determinação. Apesar das dúvidas sobre os fatores que influenciam o despertar, Jo-yi caminha confiante, sabendo que o mundo é imprevisível. Os professores discutem os despertares, comparando as taxas de classes de combate entre seus alunos, levando a algumas brincadeiras. Um professor se gaba de classes raras e altos índices de combate, cumprindo suas metas anuais, irritando o outro. Zoe sobe na plataforma de despertar. Seus colegas e professores observam atentos, esperando o resultado. Quando Zoe inicia o processo, seu corpo brilha, indicando o início do despertar de sua classe. O colar de Zoe começa a brilhar inesperadamente durante a cerimônia de despertar, chamando sua atenção. Uma onda de energia o cerca, criando uma cena poderosa e dramática. Um sistema é ativado, exibindo uma mensagem que apresenta o sistema de suporte de classe mais forte e oferece a ele um talento poderoso. Zoe processa o momento avassalador, limpando os olhos, percebendo que o sistema é real. Ele interage com o sistema, confirmando suas funções e habilidades, impressionado com seu potencial. Relembrando sua vida passada, Zoe explica como comprou o colar aleatoriamente, sem nunca esperar que ele ativasse tal poder. O sistema concede a ele um raro talento S-Mlas, proteção do anjo sagrado, que aumenta enormemente suas habilidades de luz e divinas. O sistema também explica como os talentos são classificados e influenciam diretamente o despertar de classes, tornando o potencial de Zoe extraordinário. Professores e alunos observam Zoe confusos, sem entender seu atraso, suspeitando de algo incomum. De repente, um enorme feixe de energia dispara para o céu, surpreendendo todos, enquanto o despertar de Zoe alcança um nível sem precedentes. Os professores observam o fenômeno de Zoe, discutindo se é um despertar de classe ou talento, surpresos com a cena. Um enorme feixe dourado explode no céu, com energia angelical irradiando ao redor de Zoe, deixando todos chocados.
Uma figura divina com asas brilhantes aparece acima dele, marcando um evento milagroso. O anjo desce, dirigindo-se a Zhou-Yi, chamando a luz de sua fonte de poder e crença. Ela explica como a crença o fortalece, reforçando sua conexão com a luz sagrada. O anjo garante a Zhou-Yi que a luz sagrada o protegerá e destruirá o mal, estendendo sua mão para ele. Um fluxo poderoso de luz entra em Zhou-Yi, fundindo-se com ele e o transformando. Zhou-Yi, brilhando com energia divina, encara as figuras de suas possíveis classes iluminadas acima dele. Sua transformação se intensifica, chamas de luz dourada cobrindo seu corpo. Zhou-Yi testemunha 3 figuras representando classes na luz sagrada, simbolizando seu novo caminho. Os observadores reagem chocados ao novo talento de Zhou-Yi, proteção do anjo sagrado, e à aparição de logos de classes desconhecidas. Um professor identifica os logos como classes ocultas, surpreendendo todos com sua raridade e importância. As 3 classes reveladas são o Mago da Luz, o Sacerdote Sagrado e o Cavaleiro Sagrado. Zhou-Yi analisa as opções, entendendo seus atributos únicos e limitações. O Mago da Luz se destaca em dano, mas carece de capacidades defensivas, tornando-o arriscado em combate. O Sacerdote Sagrado é especialista em cura e ressurreição, mas depende muito de outros, inadequado para a independência de Zhou-Yi. O Cavaleiro Sagrado oferece um conjunto equilibrado de habilidades ofensivas, defensivas e de suporte, alinhando-se perfeitamente ao talento de Zhou-Yi. Percebendo o potencial do Cavaleiro Sagrado, Zhou-Yi decide que é o mais adequado e o escolhe. Ao selecionar o Cavaleiro Sagrado, sua figura dourada se solidifica, marcando o despertar de Zhou-Yi. Zhou-Yi é envolto em uma luz radiante, transformando-se no Cavaleiro Sagrado com poder divino. Zhou-Yi é cercado por alunos desesperados para entrar no time dele. Um professor aparece, manda todos se afastarem e pede para Zhou-Yi descansar. O professor, empolgado com a classe oculta de Zhou-Yi, diz para ele ir ao diretor no dia seguinte. Em casa, Zhou-Yi percebe que seus atributos aumentaram após o despertar e que tem pontos extras para distribuir. Ele prioriza força e constituição para maximizar a eficiência ao matar monstros. Seus novos atributos brilham: força 26, constituição 20, agilidade 18 e inteligência 16. Sentindo a energia fluir, Zhou-Yi fica animado com os efeitos dos pontos. O sistema detecta o uso dos pontos e ativa a missão do Cavaleiro Sagrado. Zhou-Yi percebe que pode ganhar recompensas completando missões e aceita a primeira imediatamente. Com a missão aceita, o sistema o conecta a um campo de batalha aleatório, dando início a um novo desafio. Zhou-Yi é transportado para um julgamento misterioso, onde o sistema avisa sobre as consequências de vida ou morte. Ele aparece dentro de uma mina e percebe imediatamente o perigo ao redor. Lembrando das aulas, ele identifica os monstros Rabbi e nota sua agressividade contra humanos. Um monstro avança nele e ele desvia rapidamente, mostrando sua agilidade melhorada. Determinado a testar sua força, Zhou-Yi se prepara para enfrentar o monstro sem usar habilidades. Ele aterrissa habilmente após um salto, percebendo como seus atributos melhoraram desde o despertar. Um Rabbi maior se aproxima agressivamente e Zhou-Yi se prepara para o desafio. Usando seus reflexos, ele desvia do ataque com precisão, pronto para contra-atacar. Sorrindo confiante, ele zomba da lentidão dos movimentos do monstro enquanto planeja sua estratégia. O monstro o surpreende com um golpe repentino, e Zhou-Yi evita por pouco um ataque perigoso. Zhou-Yi toma uma porrada do monstro, tenta reagir, mas acaba ferido. Ele percebe que deu mole e subestimou o inimigo. Ele se liga que lutar contra monstros reais é outra história, bem mais tenso do que na teoria. Sua habilidade de regeneração lenta ativa e ele começa a recuperar energia. Mas o monstro tá só na espera. Decidido, ele resolve reagir e manda ver, invocando energia luminosa em formato de cruz. Ele ataca com tudo, acertando um monstro e criando um impacto cabuloso. Um aviso aparece dizendo que ele pode concentrar energia para golpes mais pesados. Ele não perde tempo e usa. Zhou-Yi solta mais um ataque nervoso, acertando um monstro em cheio e derrubando a fera. Cheio de confiança, ele prepara outro golpe, irradiando luz e energia para cima do inimigo. O impacto é tão forte que destrói o monstro, mostrando o poder bruto das habilidades novas dele. Pronto para o próximo desafio, Zhou-Yi tá na vibe de encarar o que vier. Zhou-Yun termina o teste com nota A e aparecem recompensas para ele escolher pontos de status, habilidades ou equipamento. Ele escolhe pontos de status e uma arma para já se preparar para os próximos desafios. Ele recebe uma espada básica e sai do teste. Fora do lugar, ele checa o horário e já foca no que fazer em seguida. Na TV, todo mundo comenta sobre a classe escondida dele, falando que é algo raro de 50 em 50 anos. Enquanto isso, a irmã dele está no hospital, lidando com a enfermeira. A enfermeira entrega uma conta enorme, com valores mais altos do que o esperado, deixando a garota chocada. Ela se preocupa, já que o irmão só ganha uma parte do que precisam para pagar. A enfermeira explica que os custos aumentaram por conta dos tratamentos e emergências.
Depois, a enfermeira tenta se explicar, percebendo que falou de um jeito que deixou a garota mais nervosa ainda. Um cara aparece e dá uma bronca na enfermeira por ser boca aberta. Parece que tá do lado da paciente, mas tem algo estranho aí. Outro cara aparece, tipo, superior, e ameaça a enfermeira, dizendo que ela devia calar a boca e ver como seria no escritório do diretor. A enfermeira fica bolada e percebe que esses caras não são flor que se cheire. Só faz cara feia e tenta segurar a onda. Aí um deles solta que Jo-Yun tem que pagar as contas do hospital no mesmo dia. Pressão total. Zo-Yun fica com medo, achando que eles estão ali só pra cobrar e deixá-la numa pior. Um dos caras diz que é amigo do irmão dela e entrega um papel, provavelmente querendo passar confiança, mas é suspeito. O irmão de Jo-Yun chega dizendo que foi pagar as contas, mas descobre que tem 10 mil na conta do hospital. Ele tá tipo, que porra é essa? Ele entra no quarto da irmã e dá de cara com os dois caras, já perguntando quem eles são e o que estão querendo. Um dos caras se apresenta todo formal, dizendo que é secretário do prefeito e quer conversar com ele. Zo-Yun pensa, que merda tá acontecendo? Por que esse cara importante tá atrás de mim? A preocupação tá estampada na cara dele. Zo-Yi aperta a mão do secretário e este sugere que conversem fora do quarto da paciente, deixando um guarda para acompanhar sua irmã. Enquanto eles saem, o guarda afirma que ficará cuidando da irmã de Jo-Yi. Em outro lugar, uma conversa sobre a classe oculta aparece. As pessoas estão curiosas sobre quem é Jo-Yi. Alguém mostra uma foto de Jo-Yi dizendo que ele parece ser bem bonito. Sentados à mesa, o secretário parabeniza Jo-Yi por despertar a classe Cavaleiro Sagrado, algo que não é apenas sorte. Ele menciona que o prefeito tem interesse em Jo-Yi, providenciando recursos de cultivo para ajudar no exame. Zo-Yi pensa que o prefeito acredita no seu potencial, mas sabe que esse investimento cobrará algo no futuro. O secretário informa que um time médico cuidará da irmã de Jo-Yi 24 horas, além de um sacerdote ser convocado para tratá-la. Zo-Yi agradece a ajuda e o secretário responde que é apenas uma formalidade. Zo-Yi termina a conversa com o secretário, entendendo que o apoio vem com expectativas, mas se mantém calmo. Zo-Yi conversa com sua irmã no hospital, que o anima com brincadeiras sobre seu sucesso futuro. Ele a repreende levemente, dizendo que o foco dela deve ser na recuperação. A conversa vai para as habilidades exclusivas da classe dele. Zo-Yi reflete sobre suas habilidades de classe, considerando a de recuperação para ajudar sua irmã. Ele ativa a habilidade de recuperação, que envolve sua irmã em uma luz dourada. Xiaoyun relaxa, sentindo a recuperação como se fosse um spa. Ele pergunta como ela está se sentindo e Xiaoyun confirma que suas dores diminuíram. Zo-Yi reflete que, embora não possa curar completamente Xiaoyun, sua habilidade alivia sua dor. No dia seguinte, o diretor da academia informa Jo-Yi sobre o interesse de várias universidades de prestígio nele. Zo-Yi pergunta quais universidades estão envolvidas e o diretor lista 4 das mais renomadas. Zo-Yi considera cuidadosamente suas opções, refletindo sobre a atenção que está recebendo. O diretor comenta que as 3 melhores universidades não participam, pois recrutam apenas com base nos exames. Um professor chega usando teletransporte caro, mostrando o quanto valoriza Jo-Yi. Jo-Yi é levado a uma sala onde estão recrutadores de universidades. Os professores se apresentam, cada um é de uma universidade renomada. Zo-Yi cumprimenta todos de forma respeitosa e educada. Os professores percebem que Jo-Yi é humilde, apesar de seu talento raro. O primeiro recrutador oferece 2 milhões de yuans e livros exclusivos de habilidades de Cavaleiro Santo. Zo-Yi fica surpreso com o nível das ofertas, algo que nem o prefeito lhe deu. Outro professor critica a oferta, dizendo que a universidade Rongyang sempre é mesquinha. O clima esquenta e os recrutadores parecem dispostos a competir com propostas melhores. Jo-Yi ouve uma oferta de admissão com 3 milhões de yuan e aulas ministradas por um cavaleiro terciário, nível 56. Ele considera o nível 56 extremamente impressionante, reconhecendo os benefícios de aprender com alguém nesse nível. Uma representante critica as ofertas, dizendo que não são sinceras o suficiente. Ela aumenta a oferta, prometendo um recurso de cultivo classe B imediatamente. O diretor da escola, animado, insiste para Jo-Yi aceitar o recurso raro. Todos esperam a decisão de Jo-Yi sobre qual universidade ele escolherá. Zo-Yi surpreende todos, recusando a admissão especial das universidades. A representante questiona sua decisão, visivelmente irritada. Zo-Yi explica que seu objetivo é entrar nas 3 melhores universidades. Ele revela que essas universidades aceitam apenas 1000 alunos por ano, sendo extremamente seletivas. Zhao Tianfu libera uma aura intimidadora, rindo e chamando Jo-Yi de ignorante. Ele destaca os baixos atributos de Jo-Yi, insinuando que ele perdeu muito tempo e recursos em sua vida. Zo-Yi resiste, mas admite que sua força atual seria insuficiente sem treino adequado. O diretor intervém, confrontando Zhao Tianfu e protegendo Jo-Yi. Juyu observa Jo-Yi resistir à pressão, notando seu potencial excepcional. Os recrutadores começam a desistir, citando a atitude inflexível de Jo-Yi como um problema. Juyu tenta motivar Jo-Yi, reconhecendo os desafios de entrar nas 3 melhores universidades. Zo-Yi promete provar sua força nos exames. Ele se prepara para o exame, jurando usar o sistema para alcançar as melhores universidades.
Zhou Yu reflete sobre os olhos determinados de Zhou Yi, relembrando sua época na linha de frente. Zhou Yi se despede da mulher ruiva, que diz estar ansiosa pelos resultados dele. Um mês depois, começa o exame, o estádio tá lotado e todo mundo falando do tal Demon Ying, o examinador. O público comenta sobre Zhou Yi, chamando ele de arrogante por mirar nas melhores universidades. Alguns zoam ele por recusar ofertas, mas logo percebem sua presença. Zhou Yi entra com uma aura cheia de confiança que deixa todo mundo de boca aberta. A galera nota que ele tá diferente, com uma energia forte e confiante. Ele vai direto pro portal brilhante do exame, pronto para começar. Avisam que o teste é em um lugar cheio de monstros perigosos, só para quem tem coragem. O examinador reforça: se der ruim, use o pergaminho de volta. Melhor vivo do que tentar bancar o herói. O portal ativa, contagem regressiva começa. Zhou Yi tá pronto para o desafio, o tempo acabou e todos os examinados são teletransportados para o mapa onde as missões começam. Zhou Yi aparece pronto para encarar o desafio. Cada participante recebe sua missão. Um guerreiro enfrenta um desafio difícil em uma área solitária. Outro competidor, um assassino, também recebe um desafio difícil e segue seu caminho. 3 magos entram juntos como um grupo, enfrentando uma missão igualmente difícil. Zhou Yi, por outro lado, recebe uma missão no nível pesadelo, enfrentando o desafio sozinho. Outro grupo de 4 aventureiros aparece com uma tarefa árdua, mas juntos para superar os obstáculos. Na plateia, as pessoas ficam surpresas ao ver Zhou Yi enfrentando sozinho um desafio de nível pesadelo, um feito raro. Zhou Yi caminha determinado pelo mapa, enfrentando um ambiente sinistro e perigoso. No palco, os supervisores ficam chocados com a escolha de Zhou Yi em ir sozinho e no nível pesadelo. Um dos supervisores critica a decisão de Zhou Yi, destacando a dificuldade e a alta taxa de mortalidade da missão. O governo está preocupado com Zhou Yi desafiando o nível pesadelo sozinho. Temem um impacto negativo se ele falhar. Zhou Yi ignora as expectativas e segue em frente, sendo criticado por desconsiderar o apoio recebido. Os chefes do evento acreditam que Zhou Yi deve ter algum plano escondido. Zhou Yi invoca sua arma e se prepara para a batalha, focado e determinado. Um monstro aparece e Zhou Yi enfrenta o perigo de frente com sua espada. Surge um oponente mais forte com uma arma poderosa, complicando a situação. Zhou Yi avalia suas conquistas, revelando estatísticas que mostram sua evolução e colocação entre os melhores. Ele provoca o próximo inimigo, demonstrando confiança no que está por vir. Zhou Yi ativa uma habilidade especial, aumentando significativamente seu poder. Ele desfere um golpe poderoso, utilizando sua habilidade para derrotar o inimigo com precisão. Zhou Yi, com seu buff poderoso, continua enfrentando monstros e impressionando quem assiste. Ele comenta que mesmo com armas limitadas pelo exame, sua força é inabalável. Cercado por monstros ferozes, Zhou Yi ativa sua técnica especial, Lâmina de Pura Luz, derrotando inimigos com rapidez e precisão. O sistema reconhece os ataques de Zhou Yi enquanto ele elimina os monstros, mostrando domínio total no combate. Alguém na plateia destaca como Zhou Yi usou a técnica na hora certa, elogiando sua precisão no uso da lâmina. Zhou Yi ativa a habilidade Clarão de Pura Luz, liberando uma onda poderosa que elimina monstros de baixo nível instantaneamente. Um monstro é destruído com um golpe avassalador, destacando a força e a habilidade esmagadora de Zhou Yi. Os espectadores ficam chocados, comentando como Zhou Yi manuseia armas pesadas como se fossem brinquedos. Outros observam que a velocidade de Zhou Yi supera até mesmo a dos monstros, mostrando sua agilidade superior. A inteligência e o equilíbrio de Zhou Yi entre força e técnica são elogiados, chamando-o de gênio do combate. Alguns questionam como alguém tão talentoso foi colocado na classe 5, mostrando surpresa e admiração. Zhou Yi manda bem na luta, mas estão falando que ele está gastando muita energia na primeira onda de monstros gato. O modo pesadelo não é brincadeira, monstro para todo lado, até mago top sofre. Esse machado gigante, pesadão, e ficar balançando sem parar vai ferrar ele. Geral acha que ele vai cansar e ser destruído pelos monstros gato. Do nada vem mais uma horda gigante. Zhou Yi não tem descanso. Ele gira o machado com tudo, cortando tudo que aparece na frente. Depois do giro, ele já está pronto para a próxima manobra, sempre focado. Aí vem uma explosão gigante. Ele acaba com um monte de inimigos de uma vez. Zhou Yi finaliza os últimos monstros com um golpe certeiro. Um portal aparece brilhando. Hora de ir para o próximo nível. Zhou Yi passa pelo portal carregando sua arma e pronto para o próximo nível. Ele encara um grupo de monstros flamejantes e já se posiciona para a batalha. Um apresentador surge animado, transmitindo a performance de Zhou Yi para o público. O tempo da primeira etapa aparece na tela. Zhou Yi termina em 3 minutos e 17 segundos, impressionando geral. Na plateia, os espectadores comentam sobre o desempenho e resistência de Zhou Yi, destacando sua eficiência absurda. O diretor da escola é provocado, mas tenta disfarçar, enquanto fica visivelmente orgulhoso. Zhou Yi avança para a próxima fase, agora num cenário mais sombrio e perigoso. Ele encontra monstros mais fortes, minotauros e criaturas com habilidades elementais. Zhou Yi usa uma técnica de avaliação para identificar os tipos e habilidades dos monstros, já planejando seu ataque. Com um desafio ainda maior, Zhou Yi percebe que precisa de estratégia e força máxima para vencer os inimigos. O minotauro gigante ruge, liderando os monstros enquanto eles avançam contra Zhou Yi.
Os monstros de fogo começam a canalizar feitiços preparando ataques poderosos. Zou-Yi é amaldiçoado por um dos monstros, o que limita seus movimentos. Com os ataques chegando, Zou-Yi parece em perigo iminente. Ele observa a estratégia dos monstros, comentando sobre o trabalho em equipe deles. Zou-Yi ativa a habilidade Cruz da Luz Sagrada, envolvendo-o em um brilho dourado. Uma explosão de luz atinge os monstros, queimando-os intensamente. Zou-Yi está no centro da destruição, de pé, enquanto os monstros derrotados estão espalhados ao seu redor. Um observador comenta sobre a força da habilidade de Zou-Yi, desmentindo sua classe ser apenas de suporte. A dúvida sobre como Zou-Yi obteve uma habilidade de classe B cresce, enquanto ele continua dominando. Zou-Yi se prepara, cercado por uma luz sagrada, sinalizando o fim da batalha. O Minotauro ativa Berserk e Superior Body, ficando mais forte e furioso. Zou-Yi enfrenta o War Stomp do Minotauro, rachando o chão com força bruta. O Minotauro avança com Wild Rush, seu corpo reforçado, o tornando imparável. Zou-Yi reage com Air Slash, lançando um ataque que atravessa a investida do Minotauro. Usando lâmina de luz pura, Zou-Yi acerta um golpe devastador no Minotauro. Mesmo após o ataque, Zou-Yi zomba da resistência do Minotauro, chamando de pele grossa. A batalha esquenta enquanto Zou-Yi finaliza com um corte decisivo derrubando o Minotauro. O Minotauro, quase morto, encara Zou-Yi, que questiona sua vontade de lutar. Zou-Yi encerra pisando na cabeça do Minotauro, selando sua vitória. Zou-Yi encara o portal azul que indica o próximo estágio e segue direto, sabendo que é a sala do chefe. Na arena, os espectadores explodem em euforia ao ver que Zou-Yi derrotou um Minotauro de 4 metros com um único golpe. O narrador impressionado anuncia que Zou-Yi limpou o segundo estágio em apenas 59 segundos. O diretor elogia a precisão e controle de Zou-Yi, destacando como ele despertou sua classe há apenas um mês. Os líderes da academia discutem sobre como Zou-Yi pode se tornar a estrela que a segunda academia precisa para alcançar o topo. Um espectador questiona por que Zou-Yi não descansou antes de entrar na sala do chefe, mas o diretor confia que ele tem um plano. Surge uma medalha mostrando que Zou-Yi chegou ao top 100 ao superar a dificuldade Pesadelo. Entrando na sala do chefe, Zou-Yi é recebido por uma figura que o reconhece, indicando um combate iminente. A sala está escura e hostil, com um ser monstruoso se preparando para enfrentar Zou-Yi. Zou-Yi mantém sua postura calma, enquanto o chefe observa sua determinação antes da batalha final começar. Zou-Yi entra na sala do Rei Minotauro, percebendo imediatamente sua força esmagadora. O Rei Minotauro ameaça Zou-Yi, demonstrando seu imenso poder. Zou-Yi ativa bênçãos, se preparando para o combate intenso. Um cavaleiro radiante surge, desafiando o Rei Minotauro com confiança. O cavaleiro ativa todos os buffs, transformando-se na forma de cavaleiro sagrado. O Rei Minotauro ataca, mas o cavaleiro contra-ataca com velocidade e precisão superiores. Os ataques poderosos de Zou-Yi mal penetram na defesa espessa do Rei Minotauro. O cavaleiro usa habilidades divinas para causar dano crítico, perfurando o corpo formidável do inimigo. O Rei Minotauro cai após um golpe devastador, deixando o caos para trás. Uma energia roxa surge, marcando o fim do confronto intenso. O Rei Minotauro ataca com força, tentando esmagar o Cavaleiro Sagrado, mas o Cavaleiro desvia, deixando uma cratera. Um contra-ataque é lançado com precisão, atingindo o Rei Minotauro, que resiste rugindo furioso. A batalha esquenta, cada golpe sacudindo o campo enquanto a armadura do Cavaleiro aguenta impactos devastadores. O Cavaleiro Sagrado invoca a Lança da Vitória, criando uma lança de luz divina pronta para perfurar o inimigo. Com precisão divina, a lança é arremessada, criando múltiplos ataques que bombardeiam o Rei Minotauro. Apesar da força do Rei Minotauro, os ataques incessantes o levam ao limite enquanto a luz divina desce. O cavaleiro analisa a situação, percebendo que uma estratégia é necessária para superar a resistência do Rei Minotauro. O Rei Minotauro ataca de forma selvagem, mas a agilidade do cavaleiro cria uma abertura perfeita. Atacando de vários ângulos em rápida sucessão, o Cavaleiro Sagrado força o Rei Minotauro a uma posição vulnerável. O golpe final atinge com uma velocidade cegante, e o campo de batalha é envolto em luz enquanto o Rei Minotauro cai. Zou-Yi recebe um aviso de mana baixa, mas percebe que o Rei Minotauro, apesar de sua alta resistência, é vulnerável a ataques rápidos e de alto dano. Ele decide explorar essa fraqueza. O Rei Minotauro contra-ataca com força total, mas Zou-Yi usa sua falta de agilidade para acertar vários golpes, deixando-o encurralado. Zou-Yi identifica a maior fraqueza do rei e se prepara para um combo poderoso. Ele canaliza sua energia na arma para ataques precisos. Enquanto o Rei Minotauro luta, Zou-Yi aproveita o momento para investir tudo o que lhe resta em uma sequência final de golpes. Uma explosão massiva acontece enquanto Zou-Yi executa seu movimento final, usando o tempo exato para superar as defesas do rei. Mesmo com a mana quase zerada, Zou-Yi se recusa a desistir, movendo-se rapidamente e usando toda a energia restante para terminar a luta. Zou-Yi ativa sua habilidade final, uma onda de energia poderosa o envolve enquanto ele avança contra o Rei Minotauro. O golpe decisivo atinge, quebrando as defesas do rei, e uma mensagem do sistema confirma o sucesso de Zou-Yi em derrotar o chefe. Zou-Yi completa o calabouço com um tempo impressionante, conquistando o ranking mais alto possível, 3S, e garantindo o primeiro lugar no ranking.
A multidão comemora, maravilhada com a eficiência e habilidade de Zhou Yi. Ele se ergue vitorioso, provando seu valor para todos que assistem. O protagonista comemora triunfante ao completar um grande desafio. Ele reflete sobre suas dificuldades, como dívidas, responsabilidades e baixos talentos, destacando sua determinação em superá-las. Apesar das condições difíceis, ele decide continuar aprimorando suas habilidades de combate e fortalecendo seu espírito. O sistema deu a ele uma segunda chance, e ele está determinado a aproveitá-la com muito esforço. Com determinação inabalável, ele reafirma seu compromisso com seus objetivos. Ele entra em um portal pronto para avançar em sua jornada. Ele ganha recompensas, pontos de experiência, níveis e pontos de habilidade. Ele recebe o cinto da floresta, que melhora seus atributos e recuperação em ambientes florestais. Ele também adquire o anel da floresta com benefícios semelhantes. Por fim, obtém itens consumíveis, como morangos silvestres, para recuperar mana. Zou coleta o cartão do Rei Minotauro, um valioso material de encantamento. Zhou Yun percebe um frio repentino no elevador e se questiona sobre a origem. Através da atmosfera gélida, Zhou Yun avista algo estranho, formações de gelo cristalino à frente. O elevador chega ao 26º andar e eles se deparam com uma cena onde estilhaços de gelo os cercam, trazendo alerta. Eles veem figuras congeladas presas no terror, enquanto uma besta gélida monstruosa aparece atrás delas. Zhou Yun grita o nome de Xiao Yun enquanto se prepara para intervir. A enfermeira chama por Zhou Yun, mas ele avança, ignorando a barreira de gelo que se aproxima. Zhou Yun atravessa a parede de gelo, encontrando Xiao Yun no centro do caos gélido. Adiante, uma formação mágica brilhante envolve Xiao Yun, que está inconsciente no meio do covil congelado. Uma mulher surge na frente do Xiao Yi, pedindo para ele parar e não atacar. Xiao Yi hesita, enquanto encara o dragão gigante se formando na frente dele, segurando firme sua arma. Zhou Yi percebe sua irmã, Ting, canalizando magia e tenta se aproximar para entender a situação. Ting explica que Xiao Yun está em perigo e que o dragão é parte do problema. A doença de gelo de Xiao Yun é identificada como a causa do desastre. Qin contém o frio enquanto alerta Zhou Yi para sair. Zhou Yi pergunta sobre Xiao Yun, mas Qin admite que só um sacerdote forte pode ajudar mais. Zhou Yi concorda e começa a se preparar para salvar Xiao Yun. Ele chama o sistema e decide usar todos os seus pontos de habilidade para resolver o problema. Zhou Yi aprimora recuperação lenta com seus pontos disponíveis. A habilidade aprimorada aparece, regenerando saúde e mana de aliados por um tempo. Zhou Yi ativa a habilidade, criando um círculo mágico cheio de luz. A magia começa a curar seus aliados enquanto ele trabalha para estabilizar tudo. Siskin fica surpresa com a magia de cura do Saint Knight, destacando que supera até suas habilidades de sacerdotisa nível 23. Zhou Yi concentra sua energia, envolvendo Xiao Yun em uma aura brilhante de cura para estabilizar sua condição. Zhou Yi pede para Siskin avisar o secretário Zhao para chamar um sacerdote de alto nível imediatamente, mas ela ressalta que a agenda do sacerdote está cheia. Zhou Yi promete dever um favor ao secretário Zhao se ele ajudar a trazer o sacerdote mais cedo. Siskin parece hesitante, mas concorda. Siskin sai da sala para cumprir o pedido de Zhou Yi, enquanto ele continua o processo de cura. Zhou Yi se concentra em tratar Xiao Yun, percebendo que sua condição piorou devido à aura gelada, causando dor extrema diariamente. O intenso processo de cura desgasta Zhou Yi, mas ele segue firme e determinado. Do lado de fora do prédio, os resíduos gelados do incidente começam a derreter, marcando o progresso da cura. Exausto, mas aliviado, Zhou Yi continua seus esforços, visivelmente afetado pelo esforço. O brilho da cura diminui, enquanto Zhou Yi olha para Xiao Yun, esperançoso de que seus esforços tenham funcionado. O protagonista enfrenta um dragão de gelo gigante para proteger uma figura brilhante atrás dele, ativando suas habilidades para protegê-los. Um projétil de energia verde corta o ar, acertando o dragão de gelo com precisão. O protagonista grita furioso, avisando o atacante para não tocar na figura brilhante. O projétil verde atravessa o dragão de gelo, criando uma onda de choque poderosa ao sair. Uma mulher misteriosa revestida de energia verde se materializa, desafiando o dragão com um gesto calmo. A mulher avança, balançando uma foice gigante revestida de energia verde diretamente no dragão. Ela comanda sua foice para liberar uma explosão de energia concentrada, mirando no dragão com força precisa. A explosão de energia desintegra a forma do dragão, revelando a figura brilhante intacta no chão. A figura brilhante desperta, agora envolta em luz verde, mostrando sinais de recuperação. A mulher misteriosa confirma a derrota do dragão, enquanto o protagonista observa aliviado. Zhou Yi é apresentado a Shui Liana, uma sacerdotisa nível 35, que reconhece sua reputação e sua conexão com a irmã dele. Shui revela que foi instruída pelo diretor Zan a priorizar o tratamento da irmã de Zhou Yi. Zhou pergunta sobre a condição da irmã e descobre que é causada por um raro despertar de linhagem, que manifesta energia fria. O despertar de linhagem é explicado como um fenômeno ligado às linhagens de antigos jogadores de jogos, onde traços podem reaparecer em casos especiais. Shui detalha que, embora o despertar de linhagem traga poder, também pode causar paralisia ou morte se o corpo não se adaptar. A irmã de Zhou sofre porque seu corpo rejeita o poder da linhagem. Shui sugere que ela precisa de uma flor de gelo para sobreviver. A flor de gelo
é descrita como um tesouro capaz de alterar constituições, mas é extremamente rara e cara. Shui afirma que a flor foi vista pela última vez em um leilão décadas atrás, avaliada em mais de 1 bilhão. Zou processa a revelação, sua determinação é evidente enquanto pensa no próximo passo. A resolução de Zhou é inabalável, pronto para enfrentar qualquer desafio para salvar sua irmã. Zhou Yi é informado que sua irmã não conseguirá suprimir a energia fria, que explodirá completamente em 3 meses. Um método alternativo para selar a linhagem é mencionado, mas isso impediria que ela subisse de nível no futuro. Zhou Yi é instruído a decidir e entrar em contato depois. 5 dias depois, Zhou Yi aparece treinando intensamente, completando suas missões diárias e se preparando para os desafios futuros. Após o treinamento, ele analisa suas recompensas e escolhe pontos de atributo como bônus por completar a missão diária. Zhou Yi explica sua estratégia para distribuir os pontos de atributo de forma equilibrada, garantindo desenvolvimento uniforme e superando fraquezas. Zhou Yi recebe os resultados do exame e recompensas por alcançar o primeiro lugar, incluindo itens poderosos, habilidades e pontos de atributo. As notícias sobre as conquistas de Zhou Yi se espalham, surpreendendo a todos, já que ele era apenas nível 10 ao entrar no reino. Manchetes destacam os feitos de Zhou Yi, enfatizando sua ascensão como cavaleiro sagrado. Em um evento de anúncio, o potencial de Zhou Yi é reconhecido, e é revelado que o governo está aumentando o investimento nele. Um grupo discute o feito incrível de Zhou Yi ao derrotar sozinho um reino pesadelo, com alguns questionando como ele conseguiu isso como um cavaleiro sagrado. Um grupo conversa sobre os feitos de Zhou Yi, com um deles mostrando gravações como prova. Um homem ruivo assiste Zhou Yi na TV, demonstrando interesse em suas habilidades. O homem ruivo compara seu desempenho ao de Zhou Yi, percebendo que ele foi mais rápido. Ele acha Zhou Yi intrigante, mas mostra descontentamento, insinuando rivalidade. Furioso, o homem incendeia o local, prometendo vingança pela afronta. Zhou Yi recebe uma mensagem confirmando a transferência de uma grande quantia de dinheiro. O secretário Zhao liga para Zhou Yi, informando as recompensas: uma mansão e 5 milhões em dinheiro. Zhou Yi deduz que sua conquista de primeiro lugar agora é amplamente conhecida. O secretário Zhao oferece ajuda para agendar um encontro com recrutadores universitários. Zhou Yi recusa, notando que já chegaram. Zhou Yi espera confiante pelos recrutadores, mostrando estar preparado. Zhou Yi encontra um representante da Universidade Rongyang, que se apresenta e explica suas intenções. Alguém relembra que a Rongyang criticou Zhou Yi como arrogante, aumentando a tensão. A Rongyang oferece um acordo com muitos benefícios, mas a Universidade Modu interrompe com uma proposta melhor. O representante da Modu rejeita agressivamente a oferta da Rongyang e impõe sua posição. Uma representante da universidade, Qingjin, aparece, puxando Zhou Yi de lado para fazer sua oferta. A Qingjin destaca seus recursos únicos e tenta convencer Zhou Yi. Uma cena dramática ocorre enquanto Qingjin enfatiza sua capacidade de oferecer recursos incomparáveis de cultivo. A representante da Qingjin segura Zhou Yi, mostrando seus poderes enquanto negocia de forma agressiva. Outra universidade entra na disputa, afirmando que pode igualar e superar todas as ofertas anteriores. A Universidade Modu melhora sua proposta adicionando equipamentos de grau dourado à oferta. Zhou Yi é abordado por um recrutador da Universidade Rongyang, que se apresenta e oferece uma oportunidade. Zhou Yi lê e aceita o contrato especial da Universidade Sukang, fechando parceria com eles. Sumei informa Zhou que ele tem 1 semana para arrumar suas coisas antes de ir para a universidade. Ela explica que os recrutas especiais passam por treinos intensos para a competição nacional de calouros. Zhou Yi e sua irmã chegam à nova mansão oferecida pelo governo, impressionados com o luxo e a tecnologia. O assistente do governo apresenta a casa, destacando a sala de treinamento e as áreas especiais. Zhou faz um pedido ao secretário Zhao, garantindo suporte contínuo para sua irmã em sua ausência. Ele pede que Ting cuide de Xiaoyun, que ainda está se recuperando, enquanto ele ajusta sua rotina. Qin e o robô cuidador recebem instruções detalhadas sobre os cuidados semanais com Xiaoyun. Xiaoyun reclama das ordens, mas Zhou a acalma, mostrando firmeza e carinho. Zhou Yi reafirma seu compromisso com Xiaoyun, garantindo que estará sempre ao lado dela. Zhou Yi está de boa no carro com a Su Meier. Ela pergunta se ele já viajou longas distâncias, e ele manda um não. Ele fica encarando a janela, pensando, e a Su Meier manda um se prepara para o que vem. Cena muda para a cidade de Anning. Um monte de carro está chegando pelos portais mágicos. O carro do Zhou Yi atravessa um portal de teletransporte. Quando chegam, Zhou Yi solta um: "Pra que usar magia? Nem estávamos com pressa." Su Meier explica que a universidade e o exército juntaram forças para fazer o teletransporte seguro. Eles chegaram. Zhou Yi olha para fora, todo surpreso ao ver o campus. A Universidade Sukang é gigante, cheia de penhascos e prédios chiques. Do nada, Zhou Yi é atacado com uma rajada de energia e tem que desviar. Uma mina de cabelo branco e espada aparece no ar, já chegando com tudo.
Ela corta qualquer tentativa de conversa com Zhou-Yi, mostrando poder com olhos roxos brilhantes. Depois de dar um chute de aviso, avisa que não vai pegar leve da próxima vez. Um aluno é nocauteado e outros riem, dizendo que ele mereceu pelo comportamento. Zhou-Yi percebe um padrão mágico na garota e deduz que ela tem sangue demoníaco. Sumei comenta que é comum ter estudantes e professores de linhagens diferentes na universidade. Zhou-Yi garante que não tem ódio de toda a raça demoníaca mesmo após a morte do pai. Sumei entrega o cartão de estudante para Zhou-Yi, o qual surge envolto em chamas. Ele observa o cartão e pergunta sobre o sistema de pontuação e classificação. Sumei explica que Zhou-Yi é o número 1 entre os calouros, baseado no desempenho. Ela alerta que, como o número 1, ele será desafiado constantemente e precisará se provar. Zhou-Yi afirma para Su-Meyer que não pretende abandonar o primeiro lugar. Su-Meyer explica o sistema de pontos e como os calouros podem usá-lo para várias recompensas. Itens diferentes, como habilidades e recursos, são apresentados como prêmios no sistema de pontos. Missões também são uma forma de ganhar pontos ao completar tarefas. O rank Céu e Terra concede pontos baseados no desempenho e na colocação. Su-Meyer destaca a competição entre os 5.000 alunos da universidade. Ela apresenta os 3 reinos, Masmorra Goblin, Floresta Distorcida e Purgatório, com níveis indicados. Su-Meyer detalha que a entrada nos reinos exige tanto pontos quanto níveis. Ela mostra como as salas de treinamento permitem lutas contra robôs ou outras pessoas reais. O foco é na melhoria contínua através de prática e competição. Zhou-Yi está sendo observado por 2 garotas que analisam algo, mas ele parece estar fora do foco delas. Ele presencia uma luta aérea entre 2 alunos usando poderes mágicos, onde o mais forte tem total autoridade, o que reflete a dinâmica de sobrevivência da escola. Zhou-Yi, empolgado, declara que gosta desse ambiente competitivo. Miss Su o leva até um grupo de professores e alunos que o parabenizam pelos feitos. Outros alunos cochicham, intrigados, comentando sobre ele ser guiado por um professor pessoalmente, algo que não acontece com recrutas comuns. Um aluno explica que os recrutas especiais recebem acompanhamento de professores para facilitar a adaptação e ajudar no recrutamento para suas casas. Uma aluna loira observa Zhou-Yi e descobre que ele é o primeiro colocado do período, nível 13, um cavaleiro sagrado, o que a surpreende. Os estudantes reagem chocados ao saber que ele é um cavaleiro sagrado, uma classe considerada de suporte, e questionam como ele superou classes de ataque. Comentam que ele não só superou um berserker, mas que sua aparência e carisma poderiam fazê-lo uma celebridade. O grupo de alunos continua discutindo, impressionados com Zhou-Yi, enquanto ele mantém uma postura confiante e tranquilo. Uma garota confirma o primeiro lugar de Zhou-Yi entre os calouros, mas outros duvidam. Um aluno diz que o ranking de Zhou-Yi é falso, iniciando uma provocação. Zhou-Yi observa enquanto outro aluno se aproxima para desafiá-lo. Liu Jin se apresenta como rank 038 e desafia Zhou-Yi. Um veterano avisa que duelos são assuntos privados, mas deixa continuar. Liu Jin caminha confiante, enquanto outros especulam sobre suas chances. Observadores comentam que Saint Knights são fracos, torcendo contra Zhou-Yi. Zhou-Yi exige recompensas pelo duelo e negocia 100 pontos como prêmio. Zhou-Yi decide fazer do desafio um exemplo, aumentando os riscos. Zhou-Yi eleva a aposta para 300 pontos, surpreendendo todos. Zhou aceita o desafio com um olhar fixo e brilhante, mostrando que está decidido a lutar. Liu, nervoso e suando, percebe a confiança de Zhou, mas segue firme. A galera comenta sobre o custo alto para Liu se ele perder, todos atentos. A informante analisa o duelo de longe, interessada no que vai acontecer. Liu provoca Zhou para entrar no ringue, mas Zhou eleva as apostas para 300 pontos. Zhou diz que nem precisa de ringue, encarando Liu com um sorriso seguro. Zhou avisa que se Liu não cair de joelhos em 3 movimentos, ele perde. O duelo é anunciado oficialmente com contagem regressiva e regra de não usar golpes fatais. Zhou e Liu trocam olhares enquanto o público fica na expectativa. Liu parte para o primeiro ataque rápido e direto, tentando surpreender Zhou. A luta continua, mostrando que Punishment Knight e Saint Knight são classes ocultas raras, cada uma com especialidade única, dano e suporte. Liu Jin cria uma estratégia, planejando atacar rápido antes que o Saint Knight possa ativar buffs, certo de que será uma vitória fácil. Ele imagina ganhar admiração, especialmente esperando impressionar uma observadora específica. Liu Jing lança um ataque poderoso gritando Blood Slash, criando uma onda de energia violenta direcionada a Zhou-Yi. Liu Jing avança, intensificando o ataque, gritando para seu oponente cair. Zhou-Yi desvia o golpe com precisão, seus olhos brilhando mostram que ele não foi afetado. Zhou-Yi contra-ataca imediatamente, acertando um golpe preciso que faz Liu Jing cambalear. Liu Jing é lançado pelo ringue, caindo no chão com força massiva. Gravemente ferido e ajoelhado, Liu Jing tosse sangue, claramente derrotado. Zhou-Yi permanece de pé, indiferente, chamando a luta de entediante, enquanto a plateia murmura em choque. Zhou-Yi se aproxima de Liu Jing, que está gravemente ferido e desmaiado no chão. Alunos observam em silêncio. Um professor informa que Liu Jing quebrou 5 costelas e sofreu hemorragia interna. Su-Yi ordena que ele seja tratado por um sacerdote. Zhou-Yi recebe 300 pontos transferidos para seu cartão estudantil como recompensa pelo duelo. Uma aluna comenta sobre a força impressionante de Zhou-Yi.
destacando a diferença de mais de 20 pontos de atributos entre ele e Liu Jing. Zoe se aproxima de uma aluna chamada Zhou Yi e ela responde prontamente à sua presença. Zhou Yi desafia a aluna para um combate, enquanto ela o observa com atenção. Zhou Yi analisa a espada Dark Moon Ancient Sword, percebendo que é uma arma de legado com capacidades impressionantes. A aluna confirma sua decisão de aceitar o desafio, preparando-se para o confronto. Os dois ficam frente a frente na arena, cercados por uma multidão de estudantes observando. Zhou Yi ativa sua arma de luz, destacando-se como um competidor imponente. Os alunos observam enquanto Su se prepara para demonstrar suas técnicas de combate. Um deles comenta sobre as lutas começarem cedo. O duelo começa oficialmente com o robô árbitro anunciando o início. Su avança com um ataque eletrizante usando o Shadow Slash em uma velocidade impressionante. O oponente responde com um poderoso golpe de martelo usando o Typhoon Smash para causar um impacto devastador. Su desvia e contra-ataca, sua energia roxa brilhante colidindo contra o ataque flamejante do adversário. Canalizando sua mana sombria, Su usa o Demonic Slash para liberar uma onda destrutiva, mostrando sua força superior. O oponente sorri, finalmente encontrando alguém à altura de sua força e salta para frente com mais um enorme golpe de martelo. Su, focada, rapidamente se prepara para o próximo ataque, enfrentando o desafio de frente. Com outro impacto, suas habilidades e técnicas iluminam o campo de batalha, cada movimento aumentando a intensidade da luta. Ambos os lutadores liberam combinações rápidas, mostrando movimentos únicos e ataques especiais, deixando o público impressionado. Zhou Yi e seu oponente trocam golpes intensos, com as armas colidindo e gerando uma explosão de energia. Ambos criam uma onda de choque massiva, sendo lançados para trás. Os espectadores ficam boquiabertos com a intensidade. Os observadores questionam se essa batalha é realmente entre estudantes, dado o poder exibido. Li Dongsheng avalia a força de Zhou Yi, prevendo que o espadachim talvez não dure muito mais tempo. Zhou Yi defende contra uma série de ataques, bloqueando e recuando enquanto o oponente mantém a pressão. Apesar disso, Zhou Yi contra-ataca com precisão, acertando golpes pesados quando vê aberturas. O portador do martelo de guerra mantém Zhou Yi na defensiva, tentando dominá-lo com golpes incessantes. Zhou Yi reúne energia e lança um ataque devastador, afastando o oponente. Sorrindo confiante, Zhou Yi declara que terminou de se aquecer, ativando sua habilidade máxima, Dom de Deus. Chamas envolvem Zhou Yi, sinalizando a ativação de seu poder e aumentando sua força consideravelmente. Zhou Yi ativa vários buffs insanos, tipo Gift of Courage e Weapon Blessing, cercado por umas chamas douradas, parecendo pronto para detonar. Ele mete o martelo no chão, mandando uma onda de energia absurda que deixa o oponente travada, percebendo o quanto ele é forte. Ele invoca a Spear of Victory, carregando energia dourada, claramente planejando algo grande. Zhou Yi avança com o Phantom Slash, cortando tudo no caminho como um monstro. Ele dá aquele sorrisinho, mostrando que já sacou o movimento dela. Tá sempre um passo à frente. Ela fica chocada, percebendo tarde demais que foi contra-atacada, enquanto Zhou Yi já prepara outro golpe. Ele desce com tudo, detonando com um golpe poderoso que faz ela recuar na hora. Ela tenta se recompor, mas está claramente abalada pela força absurda dele. Zhou Yi olha direto para ela e manda a real perguntando se ela ainda quer continuar ou já desistiu. Ele fica lá, firme, martelo na mão, cheio de confiança, só esperando para ver o que ela vai fazer. Zhou Yi observa Su Liang se aproximando dele, admitindo que o resultado seria o mesmo que ela tivesse usado outra abordagem. Eles trocam olhares ainda no campo de batalha. Su Liang confessa que não usou toda a sua habilidade de espadachim ou o poder elemental sombrio na luta. Zhou Yi a confronta e ela admite de forma casual que foi apenas um treino, então não fazia sentido usar sua carta na manga. Ela menciona que viu o vídeo de exame de Zhou Yi e sabe que ele também não foi com tudo. Sorrindo, ela pede para adicioná-la em algum sistema ou contato para que possam treinar novamente no futuro. Para por um momento sem muitas palavras, mas claramente processando a proposta. E aí, curtiram o recap? Esse manhwa é insano, né? Se quiserem mais vídeos assim, é só deixar aquele like esperto e comentar aqui embaixo o que vocês acham que vai rolar nos próximos capítulos. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e fiquem ligados porque vem muito mais por aí. Valeu demais pela companhia e até a próxima. Fui!